A graça e a paz, povo de Deus. Meu nome é Diego Nunes e nós iniciamos hoje o estudo do livro de João, onde nós vamos percorrer esse livro tão maravilhoso. Eu tenho certeza que daqui sairão grandes ensinamentos. Hoje iniciamos com um texto base do livro de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Hoje iniciamos uma jornada por um dos livros mais profundos de toda a Bíblia, o Evangelho de João. Se alguém me perguntasse qual livro da Bíblia eu deveria ler para conhecer Jesus, minha resposta seria o Evangelho de João, com certeza. João não escreveu apenas uma biografia de Cristo, ele escreveu para conduzir o leitor a uma decisão. Ao terminar este Evangelho, ninguém deveria permanecer indiferente. Ou você crê em Jesus ou o rejeita. Essa é a intenção do autor. Mas vamos iniciar entendendo quem era João. João era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago. Era pescador no mar da Galileia quando Jesus o chamou. E junto com Pedro e Tiago, fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Foi um dos poucos que presenciaram acontecimentos extraordinários. A ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração, a agonia de Jesus no Getsêmani, e também estava aos pés da cruz quando quase todos os discípulos fugiram. Foi a João que Jesus confiou o cuidado de sua mãe. Isso demonstra a profunda intimidade entre eles. Curiosamente, João nunca chama a si mesmo pelo nome neste evangelho. Ele prefere dizer o discípulo a quem Jesus amava. Não era orgulho. João não dizia Jesus me amava mais. Ele dizia minha identidade não está em quem eu fui, mas no amor que Cristo teve por mim. E essa também deve ser a nossa identidade. João é o último evangelho. Mateus, Marcos e Lucas já circulavam entre as igrejas havia muitos anos. João escreve décadas depois, provavelmente entre os anos 85 e 95 depois de Cristo. Naquela época, a igreja enfrentava novos desafios. Alguns negavam que Jesus fosse Deus, outros diziam que ele não havia sido verdadeiramente homem. Outros afirmavam que a salvação vinha por um conhecimento secreto e não pela fé. João escreve para responder a esses erros. Por isso ele não começa dizendo Jesus nasceu em Belém, ele começa muito antes. Ele volta à eternidade. João começa onde tudo começou. Enquanto Mateus inicia com a genealogia, Lucas começa com o nascimento, Marcos inicia com João Batista, João abre seu evangelho dizendo no princípio era o verbo. E ele nos leva antes da criação, antes do universo, antes do tempo, antes de existir qualquer ser humano. João quer deixar claro uma verdade. Jesus não começou em Belém. Belém foi sua encarnação, sua existência é eterna. Poucos livros da Bíblia revelam tão claramente por que foram escritos. João declara: estas coisas foram registradas para que creiais. Observe que João não quer apenas informar, ele quer produzir fé. Seu propósito não é apenas convencer intelectualmente, é levar pessoas à vida eterna. O Evangelho de João foi escrito para transformar corações. E aqui veremos os 7 sinais. Ao longo do livro, João seleciona 7 grandes milagres. Ele os chama de sinais. E por que ele chama de sinais? Porque um sinal aponta para algo maior. Os milagres não eram o destino, eles apontavam para a identidade de Jesus. Quando Jesus transforma água em vinho,
quando cura um paralítico, quando multiplica os pães, ou quando anda por sobre as águas, ou quando ressuscita Lázaro, tudo isso revela quem ele é. Os milagres são janelas pelas quais enxergamos a glória de Cristo. E aqui eu vos apresento os 7 eu sou. Outro destaque do Evangelho são as declarações de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Cada uma dessas declarações revela um aspecto da identidade divina de Cristo. Não por acaso, elas ecoam o nome revelado por Deus a Moisés. Eu sou o que sou. Está em Êxodo 3,14. João deseja que o leitor compreenda que Jesus é o próprio Deus que entrou na história. E uma pergunta para nós. João descreve este evangelho há quase 2000 anos. Mas a sua pergunta continua viva. Quem é Jesus para você? Muitos o admiram como um grande mestre, outros o veem apenas como um profeta, alguns acreditam que ele foi um homem extraordinário, mas João não permite que permaneçamos em uma posição neutra. Ou ele é filho de Deus, ou não é. Não há um meio termo. Antes mesmo de começarmos a estudar o primeiro capítulo, João já nos convida a abrir o coração. Não basta conhecer informações sobre Cristo, é preciso conhecê-lo pessoalmente. É possível estudar a Bíblia por anos e ainda não experimentar a vida que há em Jesus. O propósito deste estudo não é apenas aumentar o nosso conhecimento, é fortalecer a nossa fé, aprofundar o nosso relacionamento com Cristo e nos levar a viver para a glória dele. Hoje damos apenas o primeiro passo. Nossos próximos episódios entraremos no prólogo de João, um dos textos mais profundos das Escrituras. Ali descobriremos que Jesus é o Verbo eterno, o Criador de todas as coisas, a verdadeira luz e o Deus que se fez carne para habitar entre nós. Então, prepare o seu coração, estamos prestes a contemplar a glória do Filho de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo devocional.